Exatamente, ficção científica, ficção militar e um bocadinho de fantasia também. Bem, agradeço a tua presença, Francisco. É um gosto ter-te na Livrinho. A palavra é tua. Eu vou agarrar os transeuntes que eu apanhar. Exatamente. Boa sorte, boa caçada. Boa tarde, muito obrigado por virem novamente. Sou Francisco Duarte, então sou um autor que já ando nestas vidas de escrever e mostrar os meus trabalhos aqui ao público já há algum tempo. O meu primeiro projeto acho que foi em 2008, trabalhei para um videojogo e lá para cá tenho feito alguns trabalhos nesse sentido. Há 5 anos atrás publiquei um e-book de fantasia chamado Heather. É uma obra, a minha homenagem ao Godzilla e aos outros kaijus japoneses. Só que a questão é, como devem imaginar, escrevendo para jogos, escrevendo esses e-books baseados inspirados por propriedades estrangeiras, eu escrevi sobretudo em inglês a minha vida toda. O que sou português e então uns amigos meus têm-me dado ao longo dos últimos anos dado na cabeça: oh Francisco, não é publicas uma coisa em português? Ela dizia, oh Chico, porque Francisco é o Chico. E tem-me dado na cabeça, e o que se passa é que, para a sorte deles, eu ao longo da minha vida sempre escrevi. Aliás, esta obra dos futuros passados, porque este título, porque isto é uma viagem no tempo para mim, para a minha vida de escritor, porque há aqui outros autores que sabem que isto não é só uma carreira, isto é uma vida. Não é? Isto é algo que não é só a paixão, é aquilo que nós somos em grande medida. Quem escreve e quem realmente escreve é aquilo que é. E toda a minha vida escrevi. E há muitas obras, há projetos que vão ficando para trás, projetos que deixamos. Eu vou acabar um dia acabo isto. E uma das obras que eu tinha em português, e este ano, também por um bocado por ser puxado aqui pela minha esposa, pela Gênia, ela deu uma puxadela final, eu resolvi então publicar esses contos, acabar os que estavam por acabar, dar-lhe assim um toquezinho e juntá-los neste volume para realmente publicar uma coisa em português. E porquê uma antologia? Porquê contos? Porquê estas obras mais pequenas juntadas neste volume? Eu também, alguém que escreve e que faz trabalhos há algum tempo, eu queria também um bocado olhar para trás. Olhar para aquilo que eu fui e comparar com aquilo que eu sou e vou ser. Estas obras são coisas que eu comecei a escrever quando era escrito. 12, 13, 14 anos. Acabando em obras que eu escrevi. A última que aqui está foi escrita há 12 anos atrás. E então são estes vislumbres num futuro que já não é. Daí o título. E com isto eu quero dizer, onde é que eu vou chegar a seguir? O Filipe estava aqui a apresentar, a falar que isto são contos de ficção científica, ficção militar e fantasia, porque é isto. Eu cresci entre militares. O meu pai era paraquedista, o meu tio é general, neste momento é general miliciano, o meu irmão é médico militar e os meus tios, todos eles serviram nas Forças Armadas e alguns ainda servem. Ou seja, eu cresci neste ambiente de militares e sempre tive interesse por ler ficção militar. Lia histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, lia cowboyadas, lia essas histórias cheias de violência e ação e que tentavam ir explorar esse lado mais negro da natureza humana. Ainda hoje é um fascínio meu, eu sempre escrevi sobre isso. Mas também sou um apaixonado por ficção científica. Eu lia Asimov, lia Clarke, lia Heinlein, esse grande Herbert, esses autores que muito me influenciaram. E depois, ao ler este volume, vou começar na primeira obra, O Sonho, que é uma obra de ficção científica mais tradicional, uma coisa que eu me inspirei muito naquilo que eu lia do Isaac Asimov e do Arthur Clarke. Temos estes humanos futuristas, temos mistérios da origem do universo, que é uma coisa que nos fascina. E depois passamos para uma coisa que escrevi a seguir, já mais nesse sentido da ficção militar, que é o Assalto a Nova Jerusalém. O Assalto a Nova Jerusalém é uma história que eu adoro falar sobre ela, porque está intimamente ligada à razão, a uma das razões de ser deste livro. Esta capa, aqui está, isto é um F-16 despenhado. E isto foi porquê? Porque o Assalto a Nova Jerusalém, originalmente, era uma obra de
uma banda desenhada baseada em pilotos da Força Aérea Portuguesa. Ou seja, eu juntei-me a um artista, o grande Miguel Amaral. Miguel Amaral já trabalhou muitas vezes com a Força Aérea. Ele pintava aquelas pinturas especiais nos aviões, nos aniversários, isso tudo. E ainda hoje, quando pode, faz essas pinturas, pinta nos hangares, pinta um trabalho com a Força Aérea. E então reuni-me com ele, vamos fazer uma banda desenhada, vamos fazer um Top Gun português. Foi essa a nossa razão de ser. Infelizmente, a vida não permitiu que esse projeto fosse terminado. Ficou a plot, não é? A história escrita lá no meu computador e nunca acabamos a banda desenhada, mas ficou uma arte feita. E então, quando eu estava a planear esta obra, eu falei com o Amaral: amigo, vamos pôr isto cá fora. Tu disponibilizas a capa, eu meto lá a história dentro e vamos ver o que é que as pessoas dizem. E então eu terminei, juntei algumas notas, porque ainda é uma escrita simplista. Eu digo que é um bom conto para quem tem filhos ou netos, para dizer: olha, lê isto e vê se gostas de ler. Porque como eu disse, eu lia ficção militar, eu lia muitas cowboyadas quando era miúdo. Muitas coisas cowboyadas. O meu pai tinha uma coleção de 200 livros de cowboys. A maioria deles escritos por italianos. Os italianos adoravam o Velho Oeste. Eu lia muitas cowboyadas. Então, quando eu escrevo, eu gosto muito de dizer que eu escrevo para entreter. Eu gosto de escrever, porque a minha escrita é mais direta, é uma coisa mais simples. Eu não sou e nunca serei essas coisas, nem ambiciono uma coisa dessas. Mas gosto de ler para entreter, e uma das coisas que a mim me dá muito prazer é entregar as coisas que eu escrevo ao filho que eu tenho com a gente,